Boa noite a todos. Possamos passar essa hora aqui, mentalizando o nosso Mestre Jesus. O tema da fala de hoje é o capítulo 1, a vida de Jesus. Você vê a vida de Jesus, A gente entende, sabe tão pouco, a respeito da vida do nosso Mestre Jesus. O nosso conhecimento, a nossa percepção, e aquilo que o pouco que a gente sabe, muitas vezes a gente não entende ainda direito, a sua trajetória, os seus feitos, tudo que ele tem, nosso dia a dia, aquilo que dispusemos a fazer. Você vê interessante a mensagem que a nossa irmã Liz leu, Compete chamando a atenção para todos nós, nosso dia a dia. Questão do amor, Falávamos nos estudos também, treinamento, Treinar, treinar e treinar. E nós achamos que somos, assim, bondosos, amorosos, com o nosso próximo, mas se a gente passar levemente um raciocínio, a gente vai ver que não é, Falta bastante a gente trabalhar nessa área ainda, muito, para sermos para o entendimento. Então diz assim, a vida de Jesus foi cheia de dificuldades. A vida de Jesus nos ensina que o sofrimento faz parte do aprendizado. Conhecemos mais a Deus por meio dele, do Mestre Jesus. Então, para falar do Mestre Jesus, quando a gente se reporta, nunca é demais nós lembrarmos, e está lá na Gênesis também, que o Mestre Jesus, com compaixão, por nós todos, porque nós estávamos em outras moradas, não vamos dizer assim, dificuldade, mas menos felizes, E ele se propôs ao Pai Criador fazer uma nova morada para que a gente pudesse andar, crescer, ou aprender, ou sair daquele estado de sofrimento. E o Pai Criador permitiu ao Mestre Jesus que ele assim fizesse. Ele desprendeu esse nosso planeta ao lado do Sol, ali como todos nós, e a ciência também prova que foi assim, Esquenta, muito calor, muito calor, Para derreter todos. E logo em seguida, períodos de muito frio. Então, por isso tem aquele ditado, em 6 dias, 7 dias, descansou. Mas são períodos, De gelo, desgelo, e assim foi criando a situação, o ambiente propício a esse universo que nós estamos. Depois de muito outro período, surgiu a oportunidade dos seres vivos virem habitar o ambiente que tinha criado. Ali começou a dar os primeiros passos, mais outro período, do Mestre Jesus. E ele era atento toda a vida no seu barco, Ele estava no comando do barco, toda a vida. E quando teve as condições assim adequadas, veio os trogloditas, veio, que nós também fazíamos parte deles, na época da Pedra Lascada e tudo mais, aquele negócio todo, E o Mestre Jesus dando as condições passo a passo. Houve períodos que nós saímos das cavernas, daquele ambiente que nós morávamos antes, a maioria de nós, e ali, nessas condições terríveis, tivemos essa oportunidade de começar a vir dar os primeiros passos nesse ambiente, nessa casa que o Mestre Jesus criou, a ordem
permissão do Pai Criador. Você vê que se nós tirarmos um tempo para a gente analisar onde nós estamos, as coisas em nossa volta são perfeitas, né? Os animais, os pássaros, a natureza em si toda ela, né? Como é que é bonito, como é que é tudo certinho, tudo em ordem. Então tu vê assim que no mínimo detalhe, coisa linda, né? E algumas assim que estão mais a percepção deixa, permite, a gente acaba tirando algumas fotos e se torna um pôster, né? Da beleza que é desse ambiente. Mas enfim, passo a passo, nós desse jeito ali, veio espíritos elevados, né, em condições de conduzir essa humanidade, essas criaturas difíceis de se lidar. Vamos combinar que era difícil, né? E o que nós gravamos mais, e já foi falado aqui, foi o período em que Moisés conduziu a humanidade. Mas tudo no comando do Mestre Jesus. E qual é os espíritos superiores que foram conduzir essa humanidade. Então, vamos ver que Moisés também passou as deles, né? Para nos conduzir, para nós ir, e levando aos poucos, levar o conhecimento de nós todos, o conhecimento de Deus, conhecimento do Pai Criador. Então a gente vê assim que se avançava, né? Era mais ódio do que outra coisa entre nós, né? E isso é o que prevalecia. Tanto é que nós estamos sendo muito nítidos até hoje, olho por olho, dente por dente, né? Mas não era isso que Moisés queria, ele queria uma coisa mais, né? Mais diferenciada. Mas enfim, paramos um pouquinho ali de Moisés e lembramos na época da vinda do Mestre Jesus. Então, muitos de nós temos dificuldade de entender a maneira de como o Mestre Jesus, através do reencarne, como nós, ora, será que o Mestre Jesus precisava desse processo? Lógico que não. Nós precisamos desse processo, porque temos ajustes, temos coisas para acertar, né? Temos tratamento para executar, temos treinamento, temos educação para executar antes de virmos aqui. Mas o Mestre Jesus não. Ele foi o Criador, né? Então você vê assim, ó, pensa assim que foi por acaso que Maria e José se prontificaram, o Pai Criador escolheu os dois. Não, foi Jesus mesmo que escolheu, né, esse ser que veio ali. Simplesmente materializou um e outro, né, para ser os pais criadores deles. Era necessário a Maria passar por todo aquele processo de gestação? Lógico que não. Mas como nós somos impossível, tem que ser a coisa mais ou menos assim perfeita, que a gente entenda que é dessa maneira. E Jesus, nos conhecendo perfeitamente, as nossas mentes, as nossas vontades, fez assim, como se ele Maria houvesse uma gestação, e ele assim procedesse, né? Então veja assim, ó, porque foi bem conduzido por Maria, por José, ora, nós não temos conhecimento nenhum que Jesus dificultou a educação, né, o trato como Maria, como José. Ele serviu como exemplo para eles, né? E ele não fazia mais no seu período, na sua época, na sua meninice, porque a lei dos homens não permitia. Ela permitia, nesse período ali, que ele pudesse falar em público, né? A partir dos seus 30 anos. Até então, não. E ele também não veio para escandalizar nada.
né? Ele não quis escandalizar ninguém. Ele seguiu à risca, né? Então, até esse feito, quem foi o pai, quem foi a mãe, né? Para que nós entendêssemos hoje, não ponhássemos em dúvida. Estamos aí, Mestre Jesus, passo a passo. Quando chegou o período dele ensinar as leis de Deus aos doutores da lei, né? Ele foi lá, ainda menino. Não consta em todas as assinaturas do Evangelho que ele, né? No comércio, tinha perdido o menino, né? O Mestre Jesus está perdido. Ele estava trabalhando, estava lá no templo, ensinando os doutores da lei, os seus mandamentos, né? Então veja bem, a distância que existe, né, desse espírito crístico de nós. A gente não tem assim, para dizer assim, a gente tem que começar a ter uma noção de quem se trata esse espírito iluminado. Mas a gente não conhece tudo a sua profundidade. Não conhece. Por causa da nossa distância que tem, assim, uma distância enorme. Então, muitas vezes, quando se trata, na fala do Mestre Jesus, a gente pensa assim, que é tão simples, uma coisa simplória, nasceu fulano, ciclano, né? Como se dá o processo quanto a nós. Uns anos atrás, seria parteira, seria isso, né? Que era o normal da situação, onde se pereciam muitas mulheres por causa da, né? Aí veio a evolução das criaturas, veio os hospitais, veio as pessoas formadas para isso, enfermeiros, né? Auxiliares de enfermagem, veio os médicos. Perece menos pessoas hoje, mas assim mesmo ainda perece, né? Mas esses espíritos que estavam em volta junto com Jesus ali, nós não temos conhecimento de nenhum deles que tenha perecido. E nem as suas mães, né? Porque foram escolhidos, foram, né, determinados. Nós temos conhecimento também do governo da época ali, que até com medo de perder o seu reinado, mandou eliminar todas as crianças, não é verdade? Daí consta que a espiritualidade maior anunciou a Maria e José que se retirasse. Vocês acham que Jesus não sabia disso? Claro que sabia. Ele sabia disso tudo aí, né? Sabia a época de voltar, né? Uns constam que o período que Jesus ficou fora, ele ficou retirado dos seus trabalhos, dos seus afazeres. Engano. Jesus trabalhava nas furnas, né? Nas cavernas, onde estavam lá os escravos trabalhando na mineração. Lá Jesus trabalhava. Que a gente também não tem conhecimento. Então, tem muitas coisas que a gente não sabe a respeito do Mestre Jesus. Muitas, muitas coisas mesmo. Então, se nós, nos dias de hoje, a gente diz assim, nós nos declaramos cristãos, nós declaramos como seguidores de Cristo, alguns, outros não, porque outros, né, não se declaram dessa maneira. Mas, enfim, esses que se declaram, como nós, a gente ainda está muito longe de verdadeiramente seguir ele. Ou tem aquela passagem bíblica, né, para Isaías. Esse povo mesmo, né, me ensina ordenações, mas tão longe de mim. Né? Eles falavam Isaías na época. Então, a gente continua fazendo assim dessa maneira. Falávamos antes ali nos estudos a respeito dos milagres, né? Então, nós todos gostamos dessa questão do milagre. E o Mestre Jesus vem ensinando passo a passo, até os dias de hoje, né?
Você vê que quando ele se retirou, que era o período que era só para ensinar a humanidade, aquele período ali, e se retirou para os apóstolos dar continuidade, para ver quem aprendeu, quem não aprendeu. Diz, eu irei, mas enviarei o Consolador prometido, né? E isso que eu estou falando aqui, tem na Bíblia do protestante, do evangélico, do católico, tá, todo mundo sabe isso aí, né? Mas só que muitas coisas ainda não traz, não aflora esse pensamento, essa vontade. Fica uma coisa como se era do tempo, daquela época, sabe? E não tem essa época aí. Você vê assim, ó, chegando os dias preditos pelo Mestre Jesus, que ele sabia disso aí o tempo certo, que a criatura humana começou a ter um pouco mais de noção de entendimento, foi aonde surgiu a doutrina espírita. Daí assim, os espíritas, não, porque aquele espírito lá, o Kardec, não sei o quê. Ora, esse benfeitor, ele já estava programado, estava planejado quando ele nasceu. Que ele viria reencarnar, ele viria, ia dar continuidade aos estudos, ia ser um cientista, conhecedor, né? Para apresentar a proposta de ensinamento do Mestre Jesus, que é o que nós estamos tentando entender hoje, né? Então a gente para imaginar assim, ó, qualquer empresa, né, que está começando, pequenininha, qualquer coisa que faça, seja fazer um móvel, fazer um sabão, alguma coisa, né, que indica uma camiseta, um calçado, a pessoa vai produzir e ela pensa o seguinte, um adubo que vende, um ureia, alguma coisa, né, essas empresas maiores. Ele gasta mais tempo treinando uma pessoa para ir lá apresentar o produto dele, né, para ensinar como é que se utiliza e fazer o nome da empresa do que propriamente o produto. Né? E vocês acham que Jesus não sabia disso também? Né? Aí desse tempo para cá, quantos espíritos já vieram? Trabalhadores, né? Benfeitores, mentores que estão ali, ensinando passo a passo. Nós, quando nós iniciamos a casa aqui, essa casa material, nós estudávamos ali onde fica a água, tinha uma mesa ali, a gente estudava de poucas pessoas. E eu me lembro que a gente comentava nos estudos assim, dia virá em que a gente poderá conversar com os espíritos. Deve ser bom, né? Ficar feliz, deve ser bom. Diz, quando será que isso vai acontecer? Né? E de repente, de uma hora para outra, isso começou a acontecer. Começou a acontecer, Márcio. Né? De benfeitores, né? Com paciência, com a autorização do Mestre Jesus, vir falar. Passando orientação para um, para outro. Como nos nossos estudos, a gente não sabe, uma volta e volta acontece. Né? Esse benfeitor vem e diz o seu nome, em nome de Deus, de Jesus, eu estou aqui, e diz o seu nome. E para a pessoa que traz alguma orientação, alguma coisa, geralmente a pessoa diz assim, entendeu? Uhum. Bem baixinho, diz assim, não, mais alto, tu entendeu? Não, responde com voz alta. E se não é isso que eu estou falando, vocês me corrigem. Né? Que é isso que acontece. Então, tu vê, nós estamos nesses dias desse ensinamento, desse processo. É coisa muito lenta, sabe? Como desde a época lá da vinda, né? Do processo lá que fez o nosso planeta, a vinda de Jesus, a sua passagem, e ele continua trabalhando e continua no leme do barco. É ele que está na frente navegando, esse barco. Aos espíritas, há muito tempo se fala a transição planetária, né, que vai
Mas um dia aí vai, né? Daí diz que vai ser assim, né? Os melhores sairão e vai ficando os piores vão sendo separados, vão para um mundo mais difícil, não sei o quê. Não sei como é que vai ser, né? Isso é o comentário dos espíritas, né? Né? E isso há bastante tempo já vem acontecendo, esse processo. E vem acontecendo. E a gente fica assim, sabe? Quer dizer assim, dia virá em que esses rebeldes, como lá no início desse planeta aqui, nós éramos, né? Não vai ter mais autorização para ficar aqui no meio aqui de nós, dos melhores, não é? Daqueles que se corrigiram, aqueles que se melhoraram para fazer. Eles irão para um outro mundo. Daí nós dizemos assim, mas como assim? Isso é loucura, né? De vocês lá do Espírita, é uma loucura, né? Sim, é uma loucura. Mas se você pegar qualquer um dos evangelhos, assim, na casa do meu pai há várias moradas. Ninguém pode negar isso também, né? Isso pode ser o evangelho do espírita, do católico, do protestante, do evangélico, tá lá, né? Agora, cada um de nós tem a oportunidade de construir a sua morada. Onde tu quer morar? De que jeito tu quer morar? Né? E é isso que a gente não fica atento no nosso dia a dia, na nossa passagem, na nossa percepção, né? Porque nós não vamos continuar no mesmo ambiente, no bem bom, a hora que a coisa não funciona direito, a gente grita para o alto, né? E para a espiritualidade, porque vocês me ajudam, porque tu vê que eu estou sofrendo, porque, né? Essa choradeira vai chegar um momento que vai parar. E isso já é avisado para todos nós, né? E temos que ser dependentes. Nós somos, desculpa a expressão, tipo aquela criança birrenta, aquele mendigo que depende de tudo, né? Tu tem que levar água para ele, tu tem que levar comida, tem que levar os talheres, tem que levar moradia, tem que levar tudo para ele. Mas espiritualmente a gente é dessa maneira. Mas esse período também vai cessar. Tanto é que cada um de nós somos conhecedores disso, pelo menos os espíritas sabem, que nós temos o nosso benfeitor, nosso mentor, e dia a dia ele está para de nos auxiliando. Até quando que a gente vai ter a cara de pau para ser puxado pela mão? É cara de pau, né? Porque você faz, quando dá a coisa aperta, ele começa a choradeira, se tira daqui. E dia virá em que as coisas não serão assim mais. Há um bom tempo atrás, os ditados populares, mas enfim, as pessoas tinham certeza que do ano 2000 o mundo não passará, né? Vai acabar tudo. Era só em fogo, só em água, aquela barbaridade toda, né? E alguns tinham uma certeza enorme disso. E se nós analisarmos, o ano 2000 encerrou também uma era, né? Aquele tempinho parece que não passava nunca, sabe? A sombra da casa começava ali para chegar lá no fundo, Deus livre, era enjoar, esperar, né? Hoje não, hoje não estamos tudo rapidinho, correndinho aqui, negócio ali, né? Tu olha a sombra da casa, quando tu vai olhar de novo, ela está lá no fundo. A coisa está girando, né? As oportunidades estão vindo. E o Mestre Jesus está permitindo que a espiritualidade maior venha até todos nós para nos orientar, para nos esclarecer, através da mídia, né? Hoje, por exemplo, é muito pouco que dá para dizer assim que as pessoas têm a dificuldade em alegar que não têm conhecimento do alto. Diz, eu estou desprovido, não tem ninguém por mim, né? Porque se tu ligar um rádio, tem comunicação espírita ali, sim. Na televisão também.
Tem mensagem, tem obras, tem livros, né? Então vocês verem assim, ó, só para a gente ter uma noção da nossa região, coisa de 30 anos atrás tinha, um pouco mais, né, uns 35 anos atrás, a única casa espírita da região que tinha aqui fora Pato Branco era Chapecó, Bezerra de Menezes, né? Hoje quase toda a cidade em volta dessa aqui do oeste tem suas casas espíritas. Sinal que muito pouco para ser verdade, né? Aqueles espíritos de boa vontade. Mas aquilo que eu falei antes ali, no nosso projeto reencarnatório, todos nós que passamos por ali, nós afirmamos o nosso compromisso nessa existência de dar continuidade à espiritualização de nós mesmos, nos melhorarmos como criaturas. Só que, né, a partir do leitinho da mamãe, todo mundo se esquece, né? Daí, não, mas tu veja bem, né? A gente aproveitar essa oportunidade, né? E quando eu falei para vocês que o Mestre Jesus tinha construído um ambiente, uma morada muito linda para nós todos, que a gente um pouco valoriza, tanto é que até os dias de hoje tem muita gente que acha que aqui é o céu, né? Não precisa coisa melhor vivendo aqui, né? Então você vê assim, como nós somos danados? Porque um ambiente, num lugar tipo nós moramos aqui, o relaxamento da criatura, a imundície, né? Desculpa a expressão, no meio que nós estamos. Isso quer dizer o quê? De criaturas evoluídas? Nós vemos isso aonde? Com quem? Com criaturas inferiores, que gostam de todo esse tipo de coisa, né? É esgoto céu aberto, é tudo jogado lá, né? De qualquer jeito. Quem que vai vir morar num lugar desse tipo aí? Hã? Aí vamos reclamar de quem? Se nós não vir morar aqui, nossos descendentes virão. Um bom cartão de visita que a gente deixa, né? Bom cartão de visita. Então nós somos muito ainda sem noção do nosso dia a dia, né? E prestamos muito pouco atenção naquilo que o Mestre Jesus ensinou no curto período que ele ficou ali. Aí nós nos queixamos que tem a pessoa que nos persegue, porque me faz desaforo, porque me faz isso, que me faz aquilo, porque manda fazer mal feito, porque outro não sei o quê. Ah, é? Tem ódio de mim, não pode nem me ver que tem ódio. E Jesus ensinou para nós o quê? Ele tinha alguma coisa com retoque para fazer? Não tinha. Mas todas as criaturas mal intencionadas e inferiores acharam um jeito de persegui-lo. Desde o momento em que souberam que ele ia passar um período sobre a Terra, né? Mesmo sabendo que eles não tinham condições de se aproximar do Mestre Jesus. Mas assim o fizeram, né? E para que nós entendêssemos um pouco a nossa realidade, ele se apresentou mesmo na perseguição como nós. Deixou que as coisas acontecessem, né? Que subisse a um monte, que fosse, né, crucificado, que fosse esquartejado, que fosse... Mas dizer, mas também, né? Que nós temos tupete para isso. Temos mesmo. Então compete, quando a gente falarmos do Mestre Jesus na nossa reflexão, a gente vê a grandiosidade que é, né? Então, na maioria das vezes, quando passamos por dificuldade ou não entendemos um tema ou alguma coisa desse sentido, a maioria das vezes não precisa nem nós pedirmos para o Mestre Jesus, para os seus trabalhadores, seus benfeitores, né?
os mentores. Eles farão para o trabalho do Mestre Jesus. Me lembro dessa passagem aqui, quando lá nos primeiros passos, foi a maioria aqui, umas 2, 3 pessoas ali que se reuniam ali, os primeiros passos da Casa Espírita André Luiz, que era lá em casa. Aí foi através do nosso irmão Juarez, Ana Teresina, diz, seria interessante escolher um nome, né? Para começar a vincular esse nome dessa, que na época nem se chamava Casa Espírita, se chamava Centro Espírita, Sociedade, né? Sociedade. Por questão jurídica e outras coisas lá, por causa da humanidade também, do homem, que é impossível, daí você achou por bem que naquela época tinha uns camaradinhos muito espertos ali que estavam entrando na sociedade espírita para rever aquilo que o seu ente querido tinha contribuído, ajudado alguma coisa. Então, é como se eles entendiam como se fosse uma empresa e eles tinham algum dividendo dessa propriedade. Então, por isso que a nossa casa virou Casa Espírita, né? Então, ali foi escolhido o nome, a maioria achou, não sei porquê, por algumas mensagens, alguma coisa que tivesse escutado fora, né? A Casa Espírita André Luiz. E ficou Casa Espírita André Luiz. Até os seus 11, 12 anos, mais ou menos, não sei. Foi até um dia que ele se manifestou, primeira vez que ele se manifestou, dizendo que ele aceitava, então, depois desse período, que vocês não desistiram, que vocês continuaram dando os passos, e aceitar como sendo o mentor da nossa casa. Desde que, né, fizesse as coisas corretas, como ele queria que fosse feito, orientado. Dizia, a partir de hoje, essa casa, ele falou, essa casa espírita e essa cidade estão sob a minha responsabilidade. Ele falou, é pouco isso? Né? Para vocês verem. O grau de comprometimento que eles têm com nós todos, né? E com o Mestre Jesus também. Para ensinar, para conduzir, para orientar, né? Então, a gente, na maioria das vezes, nós perdemos muito tempo com coisinhas que não levam a nada, né? Querendo entender por que foi, por que não foi, como é que é isso, como é que não é aquilo, né? E o Mestre Jesus sempre nos ensinou, nessas obras do Evangelho, né? Os milagres. Não é milagre, né? É o pensamento, é a vontade. Agora, depois de tanto tempo a gente estudando ali, vendo ali, a gente acaba começando a descobrir que a forma, o pensamento, aquilo que a gente pensa, né? Tem validade. Tu vê a quantia de tempo que a gente demora para acordar? Tem que bate, ensina e monta, e não é desse jeito. A gente está ensaiando, como dizia a mensagem ali, a questão do amor, né? Que foi isso que Jesus deixou para nós, né? Ó, resumir a sua doutrina nos mandamentos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. É difícil de entender? Não é. Mas a intenção talvez está no bem bom, né? Se der um jeito de dar um cutucãozinho no pé né? Do nosso próximo, a gente dá. Então tu vê assim, qual é a casa que na realidade a gente quer? Sairmos daqui para a transição, qual é a casa que está nos esperando? Não é fácil de nós entendermos? Adivinhar qual é que é essa casa? Casa André Luiz espiritual. Estamos esperando. Pois é, se fizermos a coisa corretamente. Nós encarnamos. Né?
Então, aquela ideia que pregavam para a gente quando a gente era pequeno, pequeno no sentido de corpo, né? Ali, morrer foi para o céu. A pessoa fazer cada barbaridade que não é bom nem perder tempo pesado, né? Mas depois a gente fica refletindo assim, puxa vida, mas se todas as criaturas estão lá, é pior do que ficar aqui. Isso é mais um inferno para aqueles que acreditam nisso do que outra coisa, né? Tu já imaginou? Isso tira uma tremenda de uma responsabilidade das costas de isentar dos meus feitos, né? Tanto assim, por todos os casos, eu não preciso me esforçar, não preciso, né, podar isso, não preciso fazer aquilo lá. Porque nós sabemos o que vai dentro da nossa consciência. Cada um sabe o que, né, se julgar a si mesmo. Por isso que é tão difícil de fazer essa reforma. Daí, nós também, quando falava do tempo dessa reforma, a pessoa já imagina que já traz um martelo, um serrote, tudo aquele negócio para fazer, né? Mas, então a gente sabe onde é que é os pontos que você não suporta o outro, que você não releva, que você não faz isso, que não faz aquilo, né? Aí você pega o evangelho para fazer a oração para aqueles que têm o hábito de fazer de manhã ou da noite, né? Muitas vezes fecha o evangelho e abre de novo no mesmo lugar. Porque ainda você está na letra do texto ali, né? Você não transcende, não sai fora dessa realidade. Então, realmente, enquanto nós, como criatura, como espírito, a gente não tratarmos os outros como a nós mesmos, eu quero o bem para mim mesmo, por que eu desejo o mal para os outros? Né? Nós vamos continuar nessa condição de espíritos imperfeitos ainda, como somos, e muito imperfeitos. Né? A gente vê desses que passaram por aí, contigo que eram perseguidos. Nós, se der uma encostadinha aí, nós ficamos 15 dias chorando. Né? Aí a gente via Chico Xavier com tudo que passava, não dava um ai. Né? A pessoa não tinha nada que fazer e lá tirar o tempo que ele não tinha. Divaldo a gente sabe que era a mesma coisa. Às vezes saía a pessoa aqui do fundão para ir lá onde ele estava, lá tirar o trabalho dele, porque, mas tinha que, né, não podia passar por aqui sem ir lá. Ora, eu entendo que tem algumas coisas assim que a gente tinha que ter dado o tempo mesmo de não ir, deixar a pessoa trabalhar, porque ele estava trabalhando, né? Se eu não faço nada, por que eu tenho que estrovar? Essas questões que a gente tem que, né, no nosso meio, mentalizar. E por essas e por outras, que as casas espíritas também não são bastante frequentadas. Esse negócio de falar meio reto, meio, né, atrapalha. O que a gente quer escutar mesmo, não, você esquece, tudo é perdoado, nunca não vai ser contado em nada. Deixa, não, sabe? Só que a gente sabe que não é assim. Logo que você der o último suspiro que está no corpo, a realidade vem, né? Não é isso, Aita? Como é que tá fazendo tua casinha lá? Tá no plumo, tá meio torta, tá, né? Então é isso que nós todos temos que nos preocupar, né? Porque, a grosso modo, você imagina assim que desencarnar só os outros desencarnam, né? Prestar conta também só os outros que tem que prestar conta. E nós todos teremos que prestar contas. Afinal, desde quando foi feito esse planeta que eu estou falando para lá, a gente tem vindo e voltando com frequência, para dizer assim, né? E se tu for ver assim de todos esses anos ali, a gente não sabe ainda muita coisa, a gente não aprendeu ainda a relevar o nosso semelhante, o nosso próximo, né? Senão o lugar que a gente vivia seria melhor. Com certeza seria melhor.
o meio que está, né? Então essa é a realidade que nos espera. A vida de Jesus nos mostra que não é privilégio nosso ser traído, vendido, caluniado por alguém em que confiamos. Judas lhes vendeu por 30 moedas e carimbou a nota com um beijo na face. Isso aí todos nós conhecemos, sabemos, né? Mas Jesus, mostrando a grandiosidade de espírito, como a gente sabe que é, ele foi lá e mandou socorrer o Judas. Por quê? Porque ele tinha carinho por ele, porque era um filho dele, né? Sabe o que a gente faria? Aquele que deu uma encostadinha no carro, só ali, assim, passa na frente esse cara, né? Tu vê a diferença, né? O que a gente tem a aprender ainda de socorrer? Disse-nos Jesus: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenho ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Não será rápido nem fácil, mas há um plano de Deus preparado para a sua vida. Para todos nós tem um plano, né? Vamos e voltamos. A escolha é nossa, muitas vezes, que a gente quer. Se a gente quer sofrer mais, continua errando, continua sendo rebelde, continua sendo teimoso, né? Diz, mas por que é assim que eu tenho que ser? Porque eu escolhi, eu que quero assim, né? E o Criador permite que isso aconteça. Que é a questão dos milagres que eu iniciei a falar, que Jesus falava, né? Para quem que ele beneficiou? Só aqueles que estavam aptos a receber os benefícios. Aqueles que não acreditavam, que não queriam, faziam pouco caso, né? Jesus nunca se apresentou como era provocado, né? Provocado para fazer milagre, para dizer que ele tinha poder. Ele nunca se apresentou como tal. Sempre fazia quando tinha um objetivo para fazer. Senão, não. Essa parte aí é uma orientação para os espíritas, para aqueles que se dizem espíritas, né? Que é bom levar a risca. Porque a gente às vezes faz uma pequenininha coisa que a gente faz, mas eu sou eu faço isso, não. Faz o quê? Faz nada. Quando acontece alguns benefícios, algumas pessoas, por exemplo, com água foi edificada, uma coisa melhor, é porque a espiritualidade, o alto está dizendo, é agora. Mas não por causa do encarnado aí que está aqui, sabe? Se dizendo que é espírito, se titulando, querendo aparecer. Que isso aí é querer aparecer. Né? Então tem mais de orgulho do que outra coisa. Isso aí é para nós todos que somos espíritas, sabe? É um alerta, né? Porque Jesus, com toda a sua grandiosidade, ele nunca se portou dessa maneira. E é uma orientação, né, que ele está dando ali para todos, né? Para todos nós. Então, vê assim, a quantia que a gente pode tirar os benefícios dali, né? A vida de Jesus é uma grande lição de amor. A vinda de Jesus é uma expressão de amor que não pode ser quantificada, porque Deus tanto amou, Jesus cheio de graça e verdade. Ele amou e continua amando, né? Tanto é que quando a gente tem as nossas necessidades e sinceramente a gente nunca fica de mão abanando, né? As pessoas nunca ficam de mão abanando quando pedem para o Mestre Jesus. E os milagres que ele fez, alguns deles, naquele período ali de enfermidades, né? Afastando espíritos que tinham, né?
que eram os seus desafetos, alguns obsidiados, né, também que tinham esses desafetos, simplesmente ele pediu que se retirasse para outro lugar de tratamento, de orientação, né? Aquilo que algumas casas espíritas fazem no seu trabalho mediúnico. Fazem por quê? Porque a espiritualidade, o mentor e a espiritualidade dessa casa chamam, ou conduz essas criaturas que ali estão nessa situação, e nesse trabalho mediúnico eles são orientados, são direcionados para o hospital de tratamento. No caso, a nossa casa tem esse hospital de tratamento para todos aqueles que precisam, né? Então, muitas vezes, quando a gente diz assim, mas eu sou um trabalhador de Jesus, nós somos um paciente dele. Eu sou um trabalhador da casa espírita. Não, eu sou um internado aqui dentro. Eu recebo tratamento todo dia. Toda semana eu estou aqui, né? Como diz a minha filha, ai Deus se eu não fizer. Minha filha Ana diz isso aí. Ela vai lá, né? Leva os filhos. Aí o Fernando e a Natália. Daí diz o Fernando assim para elas, mas de novo, toda semana tem que ir lá. Todo dia, filho. Toda semana temos que ir lá. E para a vida inteira. E ai de nós se não fizer isso, viu? Né? Então, ai de eu também se não vir aqui. Porque acho que a gente vem aqui para contribuir? Não, eu vim aqui para receber o meu benefício. Para ver se as dores não dói tanto, né? Dói menos. Então a gente ainda está nessa condição de receber as doações do alto, né? Então, para ser bem franco, ainda não sou uma pessoa bem qualificada assim para falar do Mestre Jesus, porque eu estou começando a tentar entender os seus ensinamentos, as suas orientações, que são muito, transcendem o entendimento que a gente tem. Desde a sua vinda, todo passo a passo, até os dias de hoje, o que ele, né? Todos esses benfeitores, essa leva de benfeitores que trabalham ao seu comando, né? Socorre aqui à beira do caminho, né? Todos aqueles que precisam. Não deixa ninguém sem amparo. Ninguém. Tanto é que nós viemos aqui, aqueles que querem levar água fluidificada para casa, fica a semana inteira fazendo sua oração, recebendo seu remedinho de homeopatia, né? Que Jesus nos ampare, nos dê o entendimento, a compreensão, e quem sabe a gente possa ir mudando aos pouquinhos, né? Uma mexidinha por dia, não dá para mexer muito, porque senão a casa cai. Mas só uma coisinha assim leve já dá para dar uma melhorada, né? Que assim seja.